E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre educação física no Enem. Esse é o nosso segundo vídeo. Se você não assistiu ainda o primeiro, assiste lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro em algumas questões. Se você quiser também, você pode clicar no link aqui embaixo do vídeo, que você vai para a página do meu site, onde você vai ter lá todas as aulas em sequência para você assistir. Beleza? Bom, então vamos dando continuidade à aula passada. A gente vai agora para a próxima questão. Igualmente, eu falei na última aula, a gente faz assim, quando eu passar a questão, você pausa o vídeo, resolve ela sozinho, para ver se você consegue, e depois que você resolver, você solta o vídeo para ver a minha explicação. Não adianta de nada você ficar só assistindo esse vídeo, você tem que praticar, beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Bom, tá aí essa é a questão, pausa ela e resolve. E agora, vamos para a explicação. Beleza. O homem evoluiu, independentemente da teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à evolução digital, o homem percorreu longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um problema físico habitual, ilustrado na imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário, uma vez que, letra A evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça e estresse e a falta de atenção à família. Está correto? Não sei. Pode ser até que você considere que sim, mas não é isso que a questão está pedindo. A questão está falando da imagem, né? Como está dizendo ali, ó, ilustrado na imagem. Qual é o problema que está ilustrado na imagem? Então ele não está perguntando apenas qual o problema que aconteceu com a evolução humana, que aí tem vários, você pode dizer vários. Qual o problema que a tecnologia trouxe? Vários. Inclusive o sedentarismo. No meu canal tem um vídeo aqui que eu vou colocar no card também, especificamente falando sobre tecnologia e sedentarismo. Então são vários problemas que a evolução trouxe para a gente. Mas aqui ele não está perguntando isso, ele está perguntando qual é o problema da imagem. A imagem, vamos continuar aqui, letra B. A vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas se tem diminuído problemas de visão cansada. Lógico que não. A utilização demasiada do computador tem propiciado o surgimento de cientistas que apresentam lesões por esforço repetitivo. Pode até ser também, né? Mas não é isso que a imagem está mostrando. O homem criou o computador que evoluiu e hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias ou obesas. Também é um problema que existe, mas não é o da imagem. O da imagem é a letra E. O uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal. Uma questão extremamente simples. Beleza? Vamos para a próxima questão. Bom, nessa questão tem essa imagem. Você tem que analisar a imagem e depois responder aqui. Então dá uma analisada na imagem primeiro. Pausa. Beleza? E agora vamos para a resolução. A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde do indivíduo. Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue. A resposta já é essa. Veja bem, já falei muitas vezes disso no meu canal. Um atleta, se ele estiver em repouso, parado, o coração dele vai bater mais lento do que o coração de uma pessoa sedentária. Porque quanto mais forte é o coração da pessoa, mais lento ele bate. Então, diminuição da frequência cardíaca de repouso é um efeito benéfico que o exercício traz para o seu corpo. Assim como o aumento da oxigenação do sangue, também é um efeito benéfico que o exercício traz. Beleza? Isso é uma coisa muito simples na área da educação física que você devia saber. Mas, veja bem, as questões do Enem são tão simples, tão fáceis, que mesmo que você não tivesse esse conhecimento, não importa. Porque na imagem está a resposta. Olha só. Efeitos do exercício físico. Olha aqui. Difundir mais oxigênio ao sangue. Ou outro.
bater mais lentamente em repouso. Tá vendo? A resposta na imagem. E muitas questões do Enem são assim, eles colocam, antes da pergunta eles colocam um texto ou uma imagem, e a resposta sempre está ali, sempre está na imagem, sempre está no texto, quase sempre. Por isso que eu disse na aula passada que o Enem é uma prova muito fácil, são questões muito simples, porém ele mata você no cansaço, por ser uma prova muito extensa. Então se você conseguir manter a sua concentração e ler mesmo de verdade, você vai se dar muito bem na prova. E isso não só nas questões de educação física, em todas as disciplinas. Beleza? Próxima questão. Aí a gente tem um texto e depois as alternativas. Você pode pausar o vídeo, ler o texto, aí avançar um pouquinho para ler as alternativas, ou então baixar o slide que eu coloquei aí na descrição do vídeo. Então resolve essa questão, pausou aí. E agora vamos para a resolução. Bom, já vou direto aqui para o comando da questão, porque geralmente quando eu vou fazer essas provas eu faço assim. Já que, como eu falei para vocês, são questões fáceis, mas que tentam lhe cansar, então geralmente eu faço assim. Eu não leio o texto, eu vou logo para a pergunta aqui. Vou para a pergunta e vejo se eu consigo resolver sem ler o texto. Se eu conseguir, ótimo, já resolvo. Se eu não conseguir, aí eu volto para ler o texto. Mas essa é uma estratégia que eu faço, não quer dizer que você deva fazer assim. Então vamos lá, sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que aqui eu já vi que eu tenho que ler o texto, não adianta eu tentar resolver sem ler o texto, porque a pergunta aqui está perguntando sobre as informações apresentadas no texto. Então, às vezes, acontece muito, como a gente já viu aí em questões anteriores, de você ler as alternativas e você pensar, essa aqui é correta, porque de acordo com o seu conhecimento ela é correta. Mas a pergunta não quer saber de acordo com o seu conhecimento, quer saber de acordo com o texto. Ela quer que você ache a resposta no texto. Então, não adianta você resolver sem ler o texto. Beleza? Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as condições de saúde das informações apresentadas no texto, indico que... Bom, vamos ler o texto, né? A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Beleza, primeira informação do texto. A oferta de produtos industrializados e falta de tempo tem a sua parcela no aumento da silhueta, que é uma forma de dizer que engordou, beleza? Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Koser, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Então vamos lá, sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que, letra A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Lógico que a letra A é a resposta, né? É justamente o que está dizendo no texto. Mas vamos ler as próximas. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos, combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas,
contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Não. O texto não fala disso, né? O texto não fala disso aqui. E na verdade é justamente o oposto. O que tem acontecido é o oposto. Tem diminuído o consumo de alimentos ricos em proteínas e aumentado o consumo de alimentos ricos em carboidratos. O que tem acontecido é isso. Letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares. Não. O próprio texto disse que o brasileiro consome em excesso sal e açúcar. D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Isso nem diz no texto, então você não podia marcar uma cor que não diz no texto, já que o comando da questão está perguntando de acordo com o texto. Então, não, você já sabe que não é. E também não é verdade. Tanto na população adolescente quanto na adulta, o que prepondera são os maus hábitos. Letra E. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Não. O exercício, pelo contrário, ele vai favorecer a diminuição da pressão arterial a níveis normais, né? Não para ficar com pressão baixa, mas o controle da pressão arterial. Beleza? Ok, próxima questão. Tá aí. Pausa, resolve. E agora vamos para a explicação. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de centros e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. É um conceito muito interessante aí de jogo. Beleza? Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do... Bom, essa questão eu lembro quando foi cobrada no Enem, e praticamente todo mundo errou essa questão. Só que é uma questão muito fácil. Fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Porque toda a questão ela se concentra em uma palavra, a palavra fruição. Se você conseguisse entender o sentido da palavra fruição, o significado dela, você matava a questão. Mas se você não conseguisse, ficava muito difícil. Fruição vem do verbo fruir, o ato de fruir. Fruir é basicamente a mesma coisa que usufruir, ou seja, aproveitar, se regozijar, se divertir com algo, que é o que diz aqui no texto, quando ele diz que é acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria. Isso seria a fruição de um jogo. Então, do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio da fixação de táticas? Não. Competitividade? Não. Refinamento técnico? Não. Caráter lúdico? Caráter lúdico, se você não sabe, é em tom de brincadeira. É fazer como brincadeira. Isso é um caráter lúdico. Então essa era a resposta da questão. E aí, você acertou ela? Beleza? Próxima questão. Mesma coisa, tem um texto. E a alternativa, você pode pausar o vídeo, avançar para ler. Ou então baixar o slide. Ok? E agora vamos para a resolução. Bom, aqui diz o seguinte. Vou direto para o comando da questão, para saber se eu tenho que ler o texto. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao 1 quando... Vamos ter que ler. Mas para você ver como é bom ler primeiro o comando, eu vou ler o texto agora, mas eu já vou ler sabendo o que é que eu vou procurar, né? Já vou ler sabendo o que é que eu estou procurando no texto.
No caso, eu estou procurando uma contradição entre o texto 2 e o texto 1. Beleza? Então vamos lá. Texto 1. É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem quantidade significativa de vitamina D, naturalmente, e são alimentos que talvez você não queira exagerar. Manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Texto 2. Todos nós sabemos que a vitamina D é crucial para a sua saúde, mas vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem? Embora exista em algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto em sua boca. Então seria a vitamina D realmente uma vitamina? Acho que já deu para vocês verem a contradição, né? Aqui ele está dizendo: alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D, naturalmente. E já o outro ele diz que a vitamina D não está em nossas dietas. Então vamos lá para as alternativas. O texto 2 se contrapõe ao texto 1 quando comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina? O texto 2 não comprovou, ele fez uma indagação. B. Demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde? O texto 2 não fez isso. C. Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos? Correto? Letra C. D. Afirma que a vitamina D existe em gordura dos peixes e no leite, não em seus derivados? O texto não falou isso. E. Levanta a possibilidade do corpo humano produzir artificialmente a vitamina D? Não. Em primeiro lugar, como é que o corpo vai produzir artificialmente? Se o corpo produz, é naturalmente. Beleza? Então, letra C. Bom, e aqui a gente acaba o primeiro slide que como eu falei na aula passada, esse é um slide que eu já tinha pronto. Então, eu vim logo com ele para passar logo as questões que eu já tinha aqui no ponto de passar, mas eu vou continuar essa série fazendo algumas aulas sobre educação física no Enem, resolvendo mais questões, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa a sua curtida nesse vídeo e lembra que você pode acessar também aqui pelo meu site, que está aqui embaixo. Acessando ele, você tem acesso a todas as minhas aulas organizadas, fica mais fácil de você encontrar, porque aqui no canal fica as aulas tudo misturado, né? E lá no site você vai encontrar elas de maneira mais organizada, beleza? Então até o nosso próximo vídeo e valeu!